E hoje eu quero falar sobre algo muito desafiador, algo que a Bíblia trata com muita seriedade e a gente às vezes não tem ideia de como alguns temas tratados por nós, de maneira até relapsa. Eu esqueci de falar também do João, né? Tinha tempo que a gente não viu o João, e o João está aí firmão para a glória do Senhor. De maneira até relapsa e até omite, esconde, e são coisas que a gente precisa tratar com muita seriedade e alguns males desses cortar pela raiz. Lá na porta da minha casa, a calçada está afundando, está toda estragada. E numa daquelas valas ali, entre concreto e terra, nasceu uma árvore. E o pessoal mais antigo vai lá, fala que é amêndoa. Os meninos ali, cresceram ali na década de 70, 80, falavam que era almenda. Comia almenda vermelha, almenda branca. Os morcegos iam lá, começavam, os meninos iam e terminavam. Não é verdade? Todo mundo saudável. E hoje, aquele devia ter uns anticorpos, uma coisa maravilhosa naquele negócio ali. E toda vez que eu vou ali limpar, eu tiro os matos ali da calçada, pelo menos uma vez por ano, e aí eu corto aquela miniatura de pé de almenda. Não dá muito tempo, o miserável da árvore está lá de novo. Por uma razão, porque eu não consigo acessar a raiz dele. Ele criou raízes para dentro do muro. E se você não consegue alcançar a raiz de certas coisas, não adianta ficar podando. Não adianta ficar com paliativo. Tem coisa que tem que cortar na raiz. É o que a Bíblia instrui na carta aos Hebreus, no capítulo 12. E eu vou ler o versículo 14, o versículo 15 e o versículo 16. A minha atenção estará só no versículo 16, mas eu quero que você pense mais amplamente nesse texto, que diz assim, Hebreus 12, 14 a 16. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, porque sem essa vida santa ninguém vai ver o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar ou se privem da graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. A amargura é um mal que tem raiz. Duas verdades fundamentais sobre a amargura aqui nesse texto. Primeiro, que ela tem raiz. Segundo, que ela é uma coisa infecciosa. É um mal coletivo. É quase impossível a amargura atingir o indivíduo só. A Bíblia diz que essa raiz dissemina e contamina muitos, ou contamina a muitos. A amargura é aquela reação ressentida, é aquela tristeza, aquela dor amarga que a gente sente quando recebe alguma ofensa, quando um mal é feito contra a gente. Eu vou falar de algumas causas aqui, mas vou, de maneira geral, inicialmente dizer que quando você sofre algum mal, e você começa a proteger aquele mal gera dentro de você o que nós estamos chamando aqui hoje de amargura. Portanto, eu vou resumir o conceito de amargura a uma frase curta. Amargura é ressentimento e dor sob proteção. Quando você protege sua dor, quando você protege o seu ressentimento, ele vira amargura. Por que criança não tem amargura? Porque criança bota para fora.
não da maneira maldosa como nós colocamos. Hoje Tito chegou na fisioterapia, lá na clínica, e tinha uma fisioterapeuta nova lá. E Tito é muito popular por lá, porque ele faz muita piada e ele conversa, põe apelido em todo mundo. Ela foi então chegar para fazer amizade com ele. O assunto que ela encontrou foram as manchas que Tito tem na pele, nas pernas dele. Ela disse: Tito, você tem um monte de catapora nas pernas. Ele olhou para ela assim com aquela cara de desconfiado, e falou assim: você também tem na cara. Porque ela tem a cara cheia de espinhas, assim, de marcas. E ele tranquilamente só olhou para ela e falou: você também tem na cara. Veja, por que você está olhando para a minha perna se você também tem? Se fosse o contrário, quem estava lá era a Fabiana. Se ela fala isso com Fabiana, Fabiana, você tem um monte de catapora na perna. Ou comigo, talvez com um adulto, eu estou querendo dizer. Aí eu ia para casa, mas eu ia ensaiar muitas vezes. Por que essa mulher está achando que ela é? Para ela ficar falando da minha catapora. Ela não sabe o quanto eu sofri com essa catapora. Ela não conheceu a minha dor. Quantas noites de sono eu perdi? Ah, mas aí eu ia criar um cenário todo mental. E eu certamente passaria os próximos 10 anos da minha vida alimentando aquela amargura, protegendo aquele ressentimento, porque ela falou da minha catapora. Tito não guardou. Falou: eu tenho, mas você também tem. Resolvido. Ele não vai lembrar disso a não ser quando eu contar. Sobre essas duas características da amargura, é importante a gente pensar nela para a gente identificar se não está em nós enraizada alguma amargura. Se eu disse que ela tem um caráter coletivo e ela se contamina, eu estou dizendo que a pessoa com amargura, ela sempre trabalha no sentido de construir alianças, de estabelecer pontes, de recrutar pessoas para afirmar a dor que ela sente e para afirmar a condição que ela está por causa da amargura. É diferente a tristeza comum da amargura, porque na amargura você precisa contar para alguém: olha, fulano, sabe, não queria falar não, sabe, porque é uma pessoa que eu até gosto, assim, eu respeito muito, mas você precisa de ver o que ele falou comigo esses dias, sabe, vira e fala: sabe pastor fulano, pastor que está lá na nossa igreja agora, olha, assim, homem de Deus, sabe, assim, eu amo a pregação dele, mas, não esqueço, e aquilo causa um tipo de aliança do mal, e você vai dividindo a dor e vai criando aliados para a dor, porque aquela coisa: eu não vou sentir raiva dessa pessoa sozinho, eu não vou odiar essa pessoa sozinho. Esses dias aconteceu um fato e eu fiquei zangado com uma pessoa e não contei para uma terceira pessoa que era próximo de nós duas. Depois que passou, que estava tudo resolvido, eu contei. Aí você disse assim: por que você não me falou isso na época? Eu disse: porque se eu falasse, aquela minha raiva contra aquela pessoa específica se tornaria também a sua raiva. Nós seríamos duas pessoas com raiva de uma pessoa só, enquanto só eu tinha motivo. Você não tinha. Eu não precisava estragar a sua amizade com aquela pessoa por causa da minha raiva. Porque, graças a Deus, essa raiva especificamente não tinha virado amargura. Segundo, se ela tem raiz, significa que ela precisa ser tratada nas profundezas. Se podar, ela nasce cada vez mais forte. Ela se torna cada vez mais resistente. Você tem que ir lá na profundidade. O que eu estou dizendo? Que aquele deixa para lá, aquela expressão de aparente força, aquela espiritualidade forçada e fingida, não, o Senhor vai tratar disso. Vou deixar isso nas mãos de Deus. Quando um crente fala deixar nas mãos de Deus, geralmente ele está querendo fazer um tipo de macumba, mas ele não pode, porque ele é crente,
Deixar nas mãos de Deus, ele está invocando todas as maldições para aquela pessoa. A pessoa sai da igreja com raiva da igreja e fala assim: olha, eu saí muito zangado lá da igreja, do pastor Paulo Júnior, mas eu deixei para lá, deixei nas mãos de Deus. No fundo, o que ele está querendo? Aquele pastor podia morrer, aquela igreja fechar, e todo mundo que continuar naquela igreja ir para o inferno. Mas o que é o discurso? Deixei nas mãos de Deus. Entendeu? Tem que tratar lá nas profundezas. Tem que cortar a raiz. Tem que achar onde o mal está nascendo. Porque senão ele vai nascendo. Primeiro ele vem com folhas de insatisfação. Depois com galhos de passividade, de omissões. Depois com troncos de raiva. Depois ele vem como uma frondosa árvore de ruptura de relacionamentos e de reconciliações impossíveis. E o que pode vir a causar esse tipo de ressentimento e de amargura? Um monte de coisa. Uma ofensa, uma traição de uma confiança, um dinheiro que você emprestou e não recebeu, uma palavra dura que você ouviu e achou injusta, uma rejeição pessoal, e essa rejeição pode não ser uma rejeição clara, mas uma rejeição emocional, um abandono afetivo emocional, uma promessa não cumprida, uma acusação falsa, um abuso de qualquer tipo, pode ter causado em você, ou pode causar em mim, uma raiz de amargura. O problema da raiz, e a Bíblia fala da raiz, é que quando você começa a perceber as primeiras folhinhas saindo, aquilo já está agarrado, talvez em lugares muito profundos na terra do seu coração. Por isso que a Bíblia já manda arrancar a raiz, cortar na raiz a danadinha da amargura. Vou dar um exemplo de como isso funcionou ao contrário, para você entender como deve funcionar certo. Gênesis fala de José. Lembra de José? José é aquele garoto de 17 anos, que é odiado pelos irmãos, porque era tido como um sonhador, e o seu pai também acaba tratando os irmãos de uma maneira um pouco imprópria, porque ele apresenta José como primogênito através da doação de uma capa especial que era dada ao filho que tinha direitos de primogênito. E depois eu quero até falar um pouco sobre as coisas de primogenitura aqui. Mas José então começa a sofrer ataques, agressões verbais, isolamento no núcleo familiar. E a raiva dos seus irmãos cresce tanto que eles decidem matá-lo. Um ali mais equilibrado pede para não matá-lo, então eles matam o animal, sujam a roupa dele no sangue daquele animal, entregam para o pai e dizem: olha, morreu, seu filho morreu e é isso mesmo, e conforme-se com isso. E Jacó chora por 20 anos aquela morte fictícia de José. O detalhe é que aparentemente 20 anos depois, não há remorso no coração, não há um incômodo na mente daqueles irmãos de José, pelo que fizeram a José, e nem pelo que fizeram ao seu pai. É isso que a amargura contra alguém faz depois de um tempo. Ele anestesia a noção de certo e errado. Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Ao ponto de que passa um tempo, é como aquele relógio. Você tem um relógio. Lá em casa tinha um relógio antigamente. E ele tocava de hora em hora uma musiquinha. Era um relógio maravilhoso. Ele, a cada hora, ele tocava uma música fantástica. E a gente não podia tirar o relógio, éramos todos crianças. E uma coisa boa era que a pilha ia acabando, a música ia ficando tipo meio rachada, e travava e voltava.
Mas um dia aquela pilha acabava e o relógio não tocava mais. E eu sempre me esforcei para ser um filho obediente. Mas quando eu recebi a ordem, Juninho, troque a pilha do relógio. Eu me demorava. Me demorava, porque quanto mais eu demorasse, menos a miséria do relógio ia ficar tocando na cabeça da gente de dia e de noite. Não sei como é que a gente já aguentou aquilo. Aquele relógio deve ter durado uns 50 anos lá em casa. É assim que acontece com uma consciência que não trata as raízes de suas amarguras, de seus ódios, de suas raivas. A pilha acaba e aí não toca mais. O alerta não toca mais. As lembranças que deveriam nos trazer ao conserto não são alimentadas mais por nenhum tipo de bateria. E enquanto isso, José continua sofrendo todo tipo de injustiça. Ele é injustiçado porque ele é expulso de casa sem direito a defender-se ou a mandar uma última palavra para os seus pais. Ele sofre a acusação falsa pela esposa de seu patrão. Ele é esquecido, tem a traição do amigo que ele faz na cela, e ele sai e não se lembra dele. Ora, que sequência triste, que poderia ter enchido aquele garoto de amargura no coração. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho como ele lidou com isso. Bem, agora o que essa amargura pode provocar em mim? Pelo menos 4 coisas muito perigosas. Primeiro, a amargura cria muros ao redor da minha mente. Eu falei isso na primeira mensagem aqui. E mesmo o argumento mais gracioso, mais delicado, mais bíblico, mais calculado, encontra imediatamente uma rejeição e uma defesa rígida, ácida, na pessoa amargurada. Você diz, olha, mas você deveria considerar a possibilidade de pensar essa situação. Não, a pessoa já tem um não pronto. Como é que é isso, esse muro? Ela permite que todo argumento, que toda circunstância, que toda pessoa que participa daquela amargura, daquele ódio, da manutenção daquele ressentimento, passe para dentro do muro. Tudo aquilo que confronta, tudo aquilo que conserta, tudo aquilo que apresenta uma solução, ela deixa de fora do muro. Ela não deixa entrar no muro da mente. Porque há um certo conforto, um adoecimento, isso é um adoecimento, e um certo conforto em manter a ofensa ali para que essa amargura seja alimentada. Então todos os fatos são distorcidos, as realidades são alteradas, a amargura passa a ser o centro da vida. Pior do que isso, engasguei aqui, ainda bem que não foi com mosquito, que esses dias eu engasguei com mosquito aqui. A frase daí ia ficar tão bonita. Diz que a amargura se transforma no centro da vida, e pior do que isso, a amargura passa a ser a motivação da vida dessa pessoa. Eu conversei com um senhor há um tempo atrás, já tem um tempo, e esse senhor estava numa empreitada obstinada, sem o mínimo sentido. E eu perguntei àquele senhor se ele conseguia identificar as razões daquela obstinação. E ele me contou de uma história que ele havia sofrido, ele havia se sentido ofendido há alguns anos atrás. E ele disse, até hoje eu não engoli isso. Até hoje eu não engoli isso. Ele estava enganado, porque ele havia engolido sim. Mas a amargura, ela faz uma coisa nojenta, que eu vou dizer aqui, que é o que o cachorrinho novo dos meninos lá de casa faz. Os meninos lá de casa agora tem cachorro. 3 meninos, uma mulher e 2 cachorros lá em casa agora. O cachorro come igual um esfomeado.
Aí ele passa mal, ele ficou muito rápido. Aí ele vai e vomita a ração, a comida. Aí ele vai e come de novo a ração que ela acabou de vomitar. É nojento? É, mas a amargura faz isso com a pessoa. Na hora que ela tem a oportunidade de pôr para fora a ofensa, a rejeição, a injúria, o mal, ela diz não, não, não. Ela vai lá e come do próprio vômito. E fica esse ciclo nojento de vomitar a ofensa e comer a ofensa, vomitar a ofensa e comer a ofensa. Isso é nojento não só para os cachorros lá que cada dia tem um nome. É nojento para a vida também. Segunda consequência da amargura é que ela causa uma cegueira. Em 1 João capítulo 2, João fala sobre a pessoa que anda na luz. A pessoa que anda na luz, ela tem uma vantagem sobre a pessoa que anda nas trevas. Não é que a pessoa que anda na luz não peque, não é isso que João está dizendo. A pessoa que anda na luz vê os próprios pecados, porque há luz no caminho dela. A pessoa que está em trevas não consegue ver o seu próprio pecado, porque o caminho dela está escuro. Quem anda na luz, quem anda em amargura, anda cego, porque a pessoa amargurada é uma pessoa altamente julgadora. Ela maximiza demais o erro do outro e ela minimiza ao extremo as suas faltas e os seus pecados. A raiva que foi provocada nessa pessoa amargurada é a mesma raiva que agora ela quer suscitar nas outras pessoas. Então o que ela faz? Alguém fala alguma coisa, ela já tem uma razão. Eu descobri essa semana uma coisa impressionante. É claro que eu não chequei isso cientificamente, porque se não fosse verdade ia perder o efeito da ilustração. Eu também não tenho cientificismo suficiente. Mas quando você recebe uma informação, e aquela informação te pede uma decisão, ou você precisa finalizar aquela informação e você não finaliza na sua mente, a sua mente libera cortisol. E aí você fica ansioso, agitado, e em alguns casos até depressivo. O que você faz? A sua mente cria uma história sobre aquilo para finalizar. Porque enquanto você não finaliza, já ouviu quando você não termina uma discussão? Que você fica com aquilo, você dorme com aquilo, você acorda com aquilo, e você anda com aquilo, e você fica brigando. Eu acho engraçado, é a briga que a gente faz na mente. Na mente. E você fica respondendo. Mas não sei o que, não sei o que, não sei o que, tal. Aí a outra pessoa fala na sua mente. E aí você responde de novo na sua mente. Certo? Quando você finaliza e cria uma história, aí a sua mente libera dopamina para te acalmar. Tipo, você finalizou. É um auto-engano. É um auto-engano. É uma sabotagem para você não ficar só na pilha. E quando você está em amargura, você fica cego para os seus próprios pecados. Cego para as suas próprias deficiências. Tudo que você faz, você fala assim, mas também, eu sou assim, eu não era assim não. Eu fiquei assim depois que fizeram isso comigo lá na igreja. Eu fiquei assim depois que eu ouvi fulano de tal fazendo isso comigo. Foi depois daquela briga com não sei quem que eu fiquei assim. Se eu não tivesse tido aquela experiência na minha casa, então todos os erros, eles têm uma justificativa, mas ele não tem nenhum mínimo de complacência com o erro do outro. Sabe o que Jesus chama isso? Jesus chama de trave no próprio olho e cisco no olho do outro irmão. Olha como que Jesus é cirúrgico na ilustração. Jesus diz assim, por que você não repara a trave que está no seu olho, enquanto aponta o cisco que está no olho do seu irmão? Você diz, olha, Jesus errou. Porque o normal seria você estar com um cisco no olho, e aí você vem embaçado a trave no olho do irmão.
Jesus está dizendo que o que está diante de você, enfiado no seu olho, é tão grande, que ocupa toda a sua visão, a ponto de você achar que o mal está no olho do outro, que é o cisco que é o problema, e não a trave. É seu olho que está ruim, e você preocupa-se com o cisco no olho do outro irmão. Quantas vezes a gente se assenta para conversar com alguém, para demonstrar-lhe amor e dizer assim: olha, percebi essa atitude em você, ouvi isso de você. A pessoa vira para você prontamente e diz assim: por que você está falando isso comigo? Você não viu fulano, não? Certamente todo pastor aqui já ouviu isso, né? Por que você está falando isso comigo? Você não vai disciplinar ciclano, não? Falei: não, eu vou tirar a trave do seu olho primeiro. Depois eu limpo o cisco no olho do outro irmão. Amargura. Amargura conduz à cegueira. Traves enfiadas nos olhos. É o chamado direito de ferir. Direito de ferir. Eu não me sinto mal te ferindo, porque eu também tenho feridas profundas. E eu acho que nós devemos, para que o mundo seja justo, viver igualmente feridos. A minha visão não vai para o lado de que a gente deve viver igualmente sarados. Não. Eu acho que é mais fácil eu te ferir do que eu me curar. Terceira consequência da amargura é a vingança. Romanos 12, capítulo 2 de Romanos, Paulo trabalha essa questão da vingança. Para mim, é um dos textos mais ruins da Bíblia. Eu sei que alguns se escandalizam de eu falar de texto ruim da Bíblia. Você pode o caracterizar como quiser. Para mim, é um texto ruim. Olha o que ele fala comigo. Vou ler Romanos 12, do 14. Vou ler do 14 aqui para frente. Abençoe aqueles que os perseguem. Que classificação eu posso dar para isso aqui? Ruim. E o problema é que não tem uma vírgula para dar uma explicação. Não tem um parêntese para abrir uma exceção. Está assim: abençoe aqueles que os perseguem. Ponto final. Tipo, fim de papo. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Ora, a amargura produz em mim o contrário. A amargura põe em mim um desejo de vingança. Eu quero que Deus cobre, eu quero que Deus faça justiça. Eu quero que Deus faça com que as coisas se equilibrem. Mas olha lá o que diz o versículo 17. Nunca paguem o mal com o mal. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Agora, a pancadaria final, o checkmate, o nocaute, a covardia, está aqui no versículo 19. Amados, põe amados para dar uma aliviada. Amadinhos, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Aquele que alimenta no coração o desejo de vingança, ele está querendo tomar o trabalho de Deus em suas próprias mãos. O desejo de vingança é um tipo muito nocivo de orgulho. E é um tipo de orgulho que mantém você preso a alguém, preso a um fato, preso a um lugar. E mais do que isso, é um orgulho que precisa angariar, como eu disse agora há pouco, participantes. Já viu um funcionário que foi demitido falar assim: não, realmente eu sabia que eu ia ser demitido porque eu estava indo mal, eu não estava produzindo bem, eu estava chegando atrasado, não estava, realmente tem razão. Eu já vi isso uma vez só na vida. Geralmente a pessoa diz assim: cara, eu trabalhei tantos anos naquela empresa, dei minha vida lá, agora só me mandaram embora, mas do nada,
Do dia para o outro, assim, ó, cheguei lá do nada, normal. Mandaram ele embora num dia, mas ele não conta o que ele fez 50 dias antes. O que ele faz? Ele põe todos os amigos dele com dó dele, com raiva do patrão dele, que eles nem conhecem. Eles nem sabem qual era a função do infeliz lá no trabalho, mas já está todo mundo com raiva do ex-patrão do cara. O que é isso? Amargura. Esse orgulho pela vingança. E se eu não posso atacar, eu junto um exército para te ofender moralmente. Moralmente. Deixa eu sair daqui para eu não falar as coisas que eu quero falar aqui. E que Deus não mandou eu falar. Às vezes Deus não manda, mas autoriza, né? E às vezes Deus nem manda e nem autoriza. Isso dá uma raiva. Agora, o que você faz quando você está acometido pela amargura? Quero te dar 4 conselhos simples. E com esses conselhos eu vou encerrar. Não falei do último. Como é que eu estou passando aqui? É porque a minha letra está tão bonita aqui que eu não li o último aqui, ó. Eu falei dos muros, da cegueira, da vingança, mas o principal, não posso passar desse ponto, é a idolatria. A amargura, que é a dor e o ressentimento sob proteção, ela coloca a ofensa, o ressentimento, no lugar de todos os afetos e de toda a devoção que deveriam ser dirigidos a Deus. A pessoa começa a idolatrar aquela ofensa. 1 João capítulo 2 fala dos ídolos, e certamente não está falando só das imagens. Fala dos ídolos do coração. Você já viu quando uma pessoa está com preguiça de conversar, mas ela tem uma amargura? E você toca no assunto, fala, aquela história que eu fiquei sabendo, ela reage. Já viu? E ela conta com um vigor. Pois é, menino, pois é. Vou te contar. E ela conta tudo do mesmo jeitinho assim. Ela decora um discurso e ela conta aquilo. A pessoa odeia que acorda ela. Você liga para ela, ela atende com raiva. Ei, oi, o que foi? O que foi? Eu tenho uma amiga que atende o telefone assim, que foi? Né? Mas se essa pessoa tem uma amargura e você fala, não, eu te liguei porque eu estava lembrando. Ah, tá, pois é, menino, pois é. Inclusive, da outra vez eu não te contei o pior. E aí ele tem o pior para contar. Aquilo vira um ídolo no coração. Todos os afetos que deveriam ser dirigidos a Deus são dirigidos àquela ofensa. Toda a devoção que deveria ser dirigida a Deus é dirigida àquela dor. Toda a atenção e todo o tempo que deveria ser dirigida a Deus é dirigida àquela pessoa. Aquela pessoa domina a sua vida. Ela está com você no travesseiro na hora de dormir. Ela senta-se com você na mesa do almoço e do jantar. Ela se assenta no banco do carona no seu carro. Em todos os seus pensamentos. Você compra alguma coisa, você já imagina como é que aquela pessoa vai reagir. Você toma uma decisão, você imagina o que aquela pessoa... Aquela pessoa vira o centro da sua vida. E aquilo que ocupa o centro da sua vida é um ídolo. É engraçado, né? A gente acha que ídolo é só aquilo que a gente adora. E aquilo que a gente odeia, às vezes, é mais ídolo do que aquilo que a gente adora. Esquisito isso. Quando eu era mais novo, que eu me machucava mais, dava aquelas casquinhas na pele antes de virar pereba. As crianças de hoje não têm pereba mais, né? Eu acho que era aquele mertiolate, que vinha meio com o enxofre do inferno no mertiolate, que fazia pereba na gente. Dava uma casquinha, e não havia emoção maior do que você ficar cutucando. Todo mundo fazia isso, é ou não é? Ficar cutucando e tirando aquela casquinha.
A idolatria é isso. Deus envia essa palavra que hoje começa a nascer uma casquinha. Primeiro telefonema que você recebe amanhã, você arranca a casquinha de novo. Deus te dá uma direção na palavra, Deus envia alguém para cuidar de você. Primeira lembrança desafiadora que se tem, você está arrancando a casquinha de novo. A ferida nunca fecha, vai virar pereba, varão. Por isso que vira pereba. Você já teve pereba, Tito? Não, né? Agora sim. O que você faz com a amargura? Primeiro, anota isso. Confronte os ídolos do seu coração. Encontre aquela ofensa que ainda permanece entre você e o seu Deus. Ache essa ofensa e dê um nome para ela. Peça como salmista a Deus, som do meu coração, e me mostra o caminho mau que há em mim, e me guia pelo caminho correto. Se há alguém, se há alguma memória, se há alguma amargura, se há algum ressentimento que está colocado entre você e o seu Deus, confronte esse ídolo hoje e mande-o embora em nome de Jesus. Sabe como que funciona essa coisa de confrontar o ídolo? É como se essa garrafa me fizesse muito mal. E eu digo assim, eu preciso abrir mão dessa garrafa, ela me prejudica. Ela adoece os meus afetos, ela prejudica os meus relacionamentos, ela não me permite avançar. Você nunca vai ver uma pessoa amargurada avançando. E aí Deus envia alguém, Deus envia a palavra, Deus envia a circunstância e diz, tudo bem, eu vou arrancar a garrafa de você, por favor, me entregue a garrafa. Alguém poderia vir pegar a garrafa aqui, por favor, para me ajudar na ilustração? Alguém, por favor? Alguém, por favor, me ajuda com a garrafa. E aí quando você diz, mas essa garrafa, já tem tanto tempo que eu tenho essa garrafa, sabe? Eu lembro quando eu peguei essa garrafa a primeira vez. Mas toma, Senhor, a garrafa. Mas, Senhor, olha, o Senhor não vai dar essa garrafa para fulano, não, né? Porque foi por causa dele que eu estou com essa garrafa. Mas pegue a garrafa, Senhor. Não, Senhor, só lembrando que se o Senhor não jogar essa garrafa na cabeça dele, para ele sentir o quanto pesou essa garrafa na minha... Mas toma a garrafa, Senhor. Mas não, se eu der essa garrafa, o que eu vou fazer com as minhas mãos agora? Minhas mãos estão tão acostumadas a carregar essa garrafa. Mas tome a garrafa. Leva a garrafa. Eu não quero entregar... Eu vou beber o resto. Obrigado. Eu não quero entregar os meus ídolos e quebrá-los e queimá-los e destruí-los diante do Senhor, porque eles já ocupam um lugar tão importante no meu coração e por isso eles se tornaram ídolos. Eu acho injusto demais. Não é justo. Fez tudo o que fez comigo e vai ficar assim? Só eu orar mesmo assim e acabou? Eu acho injusto. E os direitos que eu tenho? E a mão de Deus que não pesou lá do outro lado ainda? Não, eu não acho justo. Mas o meu conselho para você é, sua vida vale mais do que essa amargura. Manda esse ídolo embora. Quebre esse ídolo no seu coração hoje, em nome de Jesus. Segundo, transforme essa pedra em trampolim. Se você conseguir pular dessa amargura para a cura, você vai conseguir viver desafios muito maiores. Você vai conseguir voos em alturas muito maiores. Você vai conseguir viver experiências muito maiores. Rompa e transforme essa pedra num trampolim. Eu coloquei trampolim aqui, mas eu estou na dúvida se trampolim é aquele negócio que pula mesmo. Assim, então é isso mesmo. Transforme essa pedra em trampolim. Se no meio do caminho havia uma pedra,
não é para abraçar a pedra, dormir na pedra. Transforme isso numa coisa boa. Eu fui pregar numa cidade uma vez e tinha uma pedra no meio da praça. Como era uma cidade um pouco próxima, eu não levei roupa. Eu sempre levo, vamos dizer, uma muda de roupa a mais. Porque o inimigo é sujo, derrama um feijão, uma coisa ali na sua camisa e tal. A gente que é gordo sempre rasga uma roupa, outra. E eu fui brincar com os meninos ali, tal, na praça. E eles estavam disputando quem conseguia pular na pedra. Eu falei, é claro que eu consigo. Irmão, na hora que eu fiz assim, para ir na pedra, o inimigo mandou um demônio com estilete assim no fundo da calça. Irmão, igual o véu do templo, de alto a baixo. Faltava uns 30 minutos para eu voltar para a segunda pregação. Eu faria uma palestra para um grupo enorme de jovens. E eu falei, pronto, como é que eu chego diante do grupo de jovens todo aberto desse jeito? E aí era um feriado. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer disso aqui alguma coisa. Já fiquei montando as piadas, ia procurar a casa de uma irmã e tudo. Aí cheguei na porta assim, meio ressabiado, com as pernas meio juntas assim. Tinha um irmão na porta, eu falei, cara, você conhece alguém aqui da igreja, da cidade, que tem loja de roupa masculina? Eu falei assim, eu tenho uma loja. Eu falei, ó, que coisa maravilhosa, como que Deus te posicionou aqui? Eu falei, aqui, o que aconteceu comigo aqui, ó. Ele falou, pastor, tão tranquilo, ó, pra você ver, vou te dar uma calça nova. Tá vendo como aquela pedra foi uma oportunidade para eu ter? Voltei e costurei a calça velha, fiquei com 2 calças. O exemplo pode parecer bobo, mas às vezes a gente dá tanto valor na calça rasgada por causa da pedra, que a gente fica voltando na pedra toda semana. Olha, foi aqui que eu rasguei as calças. Eu tenho que voltar lá e tomar um açaí naquela praça toda vez. Foi por causa dessa pedra que eu ganhei uma calça nova. Faça da pedra um trampolim. Isso vai exigir muita honestidade diante de Deus, muita humildade diante de Deus, muito quebrantamento diante de Deus. Mas isso vai levar a sua vida para patamares mais elevados. Você precisa avançar. Você precisa romper, e Deus quer que você viva isso. Você precisa vencer essa pedra. Terceiro conselho: vá para o futuro. Vá para o futuro. Não deixe que o passado seja a lente pela qual você enxerga a sua vida. Você olha para alguém e diz assim, meu irmão, olha como Deus está preparando algo glorioso para você aqui. Não, não está não. Por que não está? Porque eu fiz isso aqui. Não estou falando do seu passado, falando do seu futuro. Deus é um Deus criativo. E você diz, mas Deus não vai achar nada bom em mim para criar nada bom. Meu querido, Deus criou essa terra toda a partir do caos. A terra era sem forma, era vazia, era só caos. E Deus criou todas as maravilhas que você conhece. Sabe quando você olha para o Grand Canyon, aquilo era caos. Sabe quando você olha para o rio mais bonito que você já imaginou na vida, aquilo era caos. Quando você olha para todos os biomas do mundo inteiro, aquilo era caos. Quando você olha para as montanhas mais maravilhosas do mundo, aquilo tudo era caos. Do caos, Deus pode fazer coisas maravilhosas acontecer, inclusive na sua vida. Você olha para trás e vê caos. Foi uma conversa que foi um caos. Foi um ataque que foi um caos. Uma injustiça que foi um caos. Mas o Espírito de Deus que se movia sobre a face das águas é o mesmo Espírito que se move sobre essa igreja. É o mesmo Espírito que se move sobre a sua vida, para que Deus libere uma palavra e diz, haja um futuro de glória, haja um futuro de honra, haja um futuro de perdão, haja um futuro de cura. O Espírito cuidou de você até que você chegasse aqui hoje, para que Deus liberasse essa palavra sobre a sua vida. E a palavra de Deus faz o futuro. Se você acredita que o que você está ouvindo aqui é a palavra de Deus, essa palavra tem o poder de construir um futuro para você. Quando José, aquele que eu citei,
tem filhos. Ele põe o nome de Manassés. Sabe o que significa Manassés? Alguém lembra? Tomara que alguém lembre, que eu não lembro. E o outro, ele põe o nome de Efraim. Sabe o que significa Efraim? Eu lembro, porque é esse que é a aplicação que eu quero, era de Efraim. Deus me fez prosperar. Prepara o glória, igreja, prepara o glória. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olha a palavra de José, olha a palavra de um coração que não guarda amargura. Ele olha para os irmãos 20 anos depois e diz: vocês queriam fazer o mal, mas Deus me trouxe aqui para fazer o bem, não apenas a mim, mas para preservar vocês também em vida. Deus te fará prosperar, não no passado, mas Deus quer criar um futuro, ainda que na mesma terra, ainda que a partir das mesmas memórias, ainda que próximo das mesmas pessoas. Deus tem um futuro para gerar dentro de você e a partir de você. E por último, faça como Jesus. Olha a descrição que há em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Falando de Jesus. Por que Jesus é um exemplo? Primeiro, porque Jesus nunca pecou. Segundo, porque Jesus nunca enganou ninguém. Terceiro, porque Jesus não revidou. Versículo 23, está na Bíblia. Porque ele não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ler isso de novo. Por que Jesus é um exemplo? Primeiro, porque Jesus nunca pecou. Segundo, porque Jesus nunca enganou ninguém. E terceiro, versículo 23, porque ele não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Qual é o meu último conselho? Faça como Jesus. Entrega para Deus, mas entrega do jeito certo. Não precisa olhar na cara da pessoa e falar: você tem catapora na cara. Não precisa dizer: eu quero que Deus faça justiça, querendo que Deus mate a pessoa, derrube ela da bicicleta, ou entorta a perna dela, ou faz o cabelo dela cair. Entregue para Deus, sabendo que Ele julga com justiça. E se Ele julga com justiça os seus ofensores, você também precisará da misericórdia dEle para ser julgado com justiça em relação às suas ofensas contra Ele e às suas ofensas contra os outros. Muito obrigado. Vou terminar com uma história minha. Eu carreguei a amargura no coração por um tempo. Foi o tempo mais estéril da minha vida. Foi o tempo mais sofrido da minha vida. Eu entrei numa situação onde eu, com a melhor das intenções, e eu não estou aqui me justificando, estou colocando o meu coração aberto mesmo diante do que aconteceu.
Mas eu me senti, talvez eu nem tenha sido, mas eu me senti naquele momento violado, ultrajado, desrespeitado, atacado profundamente. E não apenas eu, mas aquilo trouxe repercussões muito severas para minha família, para os meus filhos. E aquilo desceu para o meu coração. E quanto mais eu via o sofrimento dos meus filhos, especialmente da minha filha mais velha, que tinha uma compreensão melhor dos fatos, quando eu via o sofrimento da minha esposa, quando eu via o quanto aquilo repercutia no ambiente da minha casa, quanto mais eu percebia, mais eu elaborava aquilo e mais eu protegia aquilo no meu coração. Não foi fácil. E aquilo me colocou num estado de stand-by. E uma dor amarga começou a alimentar a minha alma. E quando eu pregava, eu até recebia, de vez em quando, algum elogio por alguma das mensagens, mas eu sabia que naquela terra em que foi produzida aquela mensagem, que estava sendo recebida por alguém como semente, havia esterilidade. Eu fiquei improdutivo. O meu rendimento no meu pastoreio, na gestão da igreja, na administração da equipe, foi a zero. A gente sempre tinha uns treinamentos bobinhos com a equipe, o pessoal da equipe sabe. Nós ficamos um ano inteiro, sem eu fazer diretamente nenhum treinamento com a equipe. Eles ficaram abandonados, eu comecei a pecar contra a minha equipe de trabalho. E aquilo começou a ficar um fardo pesado demais para mim. Eu estou sendo muito sincero com você aqui agora, eu estou confessando o meu coração a você. Até que aquilo ficou insuportável. A amargura é uma coisa insuportável. Você não quer mudar, mas chega uma hora que fica doído demais e você não tem outra opção. E um dia eu fui ao Senhor. Fui ao Senhor. Eu fui estudar à noite, fechei a porta de um cubículo que tem lá em casa, que eu chamo de escritório, e disse: Senhor, essa amargura vai me matar. Para você ter uma ideia do efeito da amargura, eu tinha tomado alprazolam uma vez para tratar uma outra coisa, e aquilo me apagava à noite, metade do outro dia. E nas últimas noites eu já estava começando a tomar 2, por volta de 9, 10 horas da noite, e conseguia dormir 5 horas da manhã. Eu disse: Deus, eu vou enlouquecer. Me ajuda a abrir meu coração para o Senhor. Cuida do meu coração vaidoso, Pai. Cuida do meu coração ressentido, cuida do meu coração amargurado. Pegue esse coração, não vou falar preto, porque eu não falei isso na oração, pensei que agora, mas não importa a cor. Mas pegue esse coração endurecido, Pai, cuida dele. Eu disse: eu vou tomar uma decisão sobre isso. No outro dia vim para trabalhar, tranquei a porta aqui do gabinete, fiz a mesma oração. E pedi: Deus, me ajuda a ver as pessoas com outros olhos, me ajuda a mudar os pensamentos, me ajuda a pedir perdão. E eu comecei uma sequência de pedir perdão. Digo: eu preciso abrir o meu coração para o perdão. Eu voltei a lugares, eu fui a pessoas,
contra quem o meu coração se insurgia, e eu disse: eu quero que você, eu preciso que você me perdoe. Meu irmão, talvez você não tenha ideia do quanto uma palavra conduzida em quebrantamento e humildade diante do Senhor pode quebrar um ciclo de escravidão na sua vida. E eu fiz isso e voltei sentindo as mesmas coisas e disse: Deus, e agora? O que falta? E depois que eu fiz isso, parece que as coisas fizeram foi piorar. Agora que o negócio piorou mesmo. Mas o Espírito do Senhor continuava dizendo a mim: se houver paz do lado de dentro, você vai vencer as guerras do lado de fora. Mas se houver guerra do lado de dentro, nenhuma paz do lado de fora é satisfatória. Eu continuei orando: Pai, mantenha o quebrantamento no meu coração. E Deus me devolveu o sono, Deus me devolveu a paz, Deus me devolveu a alegria, Deus bloqueou as rotas de fuga, porque quando você está amargurado, você começa a achar caminhos de pecado para você fugir, e toda a área sensível de pecado na sua vida fica muito fragilizada, fica muito exposta. Uma pessoa amargurada é uma pessoa extremamente vulnerável ao pecado, e naquele tempo o Senhor fechou muitas rotas de pecado na minha vida. Meu querido, eu estou contando isso para você, para dizer que eu não estou aqui querendo ser o seu terapeuta, eu não estou aqui querendo aliviar você, ao contrário. Muita gente achou, quando a gente fala de doenças da alma, eu ia vir aqui falar: meu queridinho, Jesus te ama, você é uma florzinha preciosa. Ao contrário, eu estou aqui te sacudindo durante essas semanas, e hoje eu abro meu coração para dizer a você apenas uma coisa: vale a pena deixar o Senhor arrancar a amargura do seu coração. Uma vida com amargura é uma vida estéril, improdutiva, fria, cinza, sem nenhum sabor, mas um coração limpo, purificado pelo Senhor, livre da idolatria, da amargura, é um coração que consegue adorar a Deus ainda que no ambiente da guerra, é um coração que consegue louvar a Deus por todas as coisas, é um coração que consegue ser agradecido de volta. Por favor, acredite no que eu estou dizendo a você, compensa o esforço de se livrar da amargura, compensa. Não caia na pilha. Você não vai ver seus inimigos derrotados. Pelo contrário, geralmente você vê seus inimigos melhor do que você. Se tem um tipo de gente que prospera, é inimigo da gente. Parece que Deus deixa de pirraça. Um dia eu fui muito atacado na mente pelo diabo com essa coisa de ter virado pastor. Eu era muito jovem ainda, mais do que eu sou. Fabiana lembra dessa semana? Meu querido, eu nunca encontrei tanto amigo bem-sucedido igual naquele dia. E a primeira coisa que o diabo fazia, meus amigos, até assim: você virou pastor? Eu falei: virei. Ô, cara, se você não fosse pastor, eu ia te propor uma parceria comigo no tal projeto, no tal. Eu falei: mas que demônio infeliz, hein? Para atacar o coração e produzir amargura. Graças a Deus que Deus põe amparos. Deus me deu um tesouro extraordinário com o nome de Fabiana. E ela discerniu o que era isso naquela semana. E no final da semana ela disse: vou orar com você. E ela me abraçou e fez uma oração. E naquela oração, aquela raiz de amargura foi arrancada. E depois daquela oração, o que a gente vê depois da oração também não é da sua conta, mas é só até a oração o teu testemunho. Eu queria que você topasse o desafio de hoje. Eu queria que você se libertasse da amargura em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Se você identifica
algum ídolo no seu coração, alguma ofensa que não foi vencida, alguma rejeição que não foi superada, alguma palavra que não foi esquecida, alguma pessoa que você ainda agarra com unhas e dentes, alguma vingança que você ainda espera. Eu repito, a partir da palavra e a partir da minha experiência pessoal, não compensa. O dia que você experimentar uma semana sem amargura, você vai ver como vale a pena o sacrifício de quebrantar-se diante de Deus e de mudar a motivação da sua vida. Eu queria que você fosse muito sincero agora diante de Deus. Eu encontrei um moço num posto de gasolina uma vez, na beira de estrada, e ele me achou com cara de crente, que é uma coisa até impressionante. E ele disse: já fui crente também. Eu disse: também já fui. Eu disse: quanto tempo você tem, você não é crente? Ele falou: deve ser mais ou menos sua idade. Eu disse: cara, como é que você consegue tanto tempo ficar sem ser crente? Aí ele me contou uma história de um pastor que ele teve há quase 40 anos atrás, e que o pastor xingou ele, tirou ele de não sei da onde. Esse pastor já deve estar no céu ou no inferno. Aquele povo daquela igreja, a maioria nem lembra que você existe mais. E você está perdendo, já perdeu tanta bênção de Deus. E esse é o ponto com o qual eu quero encerrar. Porque que Hebreus diz que o grande mal da amargura é te privar da graça de Deus. Não se prive da graça de Deus. Quando você permite que a raiz de amargura brote em seu coração e lá permaneça, o que você está fazendo de pior contra você mesmo é se privar da graça de Deus. Da graça que alcança e perdoa, da graça que dá bens, da graça que executa dons, da graça que dá uma vida de paz em meias dificuldades, da graça que não precisa da escala de primogenitura para que você acesse alguma bênção de Deus, assim como era imaginado ali no ambiente de Esaú e Jacó. Não, não. A graça de Deus é a graça que pode fazer do último o primeiro, do ofendido o restaurador, que pode fazer daquele que foi derrubado alguém que vai estender mãos para levantar. Por favor, não se prive da graça de Deus. Há quanto tempo a graça de Deus já não se manifesta mais em você e através de você, e você nem sabe mais por quê? Porque a pilha do relógio acabou. Saia hoje desse cativeiro que te priva da graça de Deus. Converse com Deus um pouco sobre isso.